Agora você tem um jeito mais simples de começar no mundo dos investimentos junto com a gente. A Finclass hoje conta com carteiras recomendadas de investimentos, feita por analistas profissionais, que têm mais de décadas de experiência no mercado financeiro. Foram meses de estudo para a gente chegar no portfólio ideal para quem investe o seu dinheiro aqui no Brasil. E agora você tem acesso a tudo isso. E além disso, acesso a lives diárias e relatórios semanais para sempre você se manter atualizado com relação a tudo que seu dinheiro está fazendo. É um recurso muito útil. E acho que esse comentário aqui do Arnaldo já traz um pouco da experiência de quem já está utilizando as nossas recomendações. Tudo junto em uma mesma plataforma muito poderosa. Mas antes eu preciso fazer um disclaimer muito importante aqui, certo? Um bom investidor é aquele que, antes de montar sua carteira de investimentos, já tem uma reserva de emergência. Imagina só você ter que vender ativos muito bons, que estão muito baratos, porque você teve um imprevisto e você não tinha um dinheiro guardado para dar conta dessa emergência. Por isso, antes de montar a sua carteira, monte a sua reserva de emergência. No decorrer dessa aula aqui, eu vou te mostrar o melhor lugar para você investir também a sua reserva de emergência. A Finclass hoje conta com duas carteiras recomendadas. Uma carteira voltada para valorização, ou seja, o crescimento do seu patrimônio, e uma carteira voltada para geração de renda. A gente vai dar uma olhada antes na carteira de crescimento. Nela, você vai ter uma seleção de ativos que tem o potencial de obter retornos exponenciais a médio e longo prazo. Ela é ideal para quem não precisa receber uma renda extra para pagar despesas enquanto você está investindo sua grana. Ou seja, para quem ainda está na fase de acumulação de patrimônio. Com a carteira de crescimento, o foco vai ser exclusivamente voltado para ativos com potencial de valorização. Isso não significa que alguns desses ativos não vão pagar dividendos. Inclusive, você vai poder utilizar esses dividendos para justamente reinvestir na sua carteira para rebalancear ela ao longo do tempo. A alocação da carteira é basicamente composta por estas classes de ativos. Primeiro você tem uma participação em renda fixa, depois você tem renda variável, que é composta por fundos imobiliários e ações. Você tem investimentos internacionais ou dolarizados, que também entra aqui criptoativos, e você tem uma parte em multimercados. E você está vendo na sua tela agora detalhado, quebrado por uma classe ainda mais específica. Agora sobre a carteira de renda. O foco da carteira de renda é fazer com que você receba uma renda passiva todos os meses, para assim ter um segundo salário, digamos assim, que não dependa única e exclusivamente do seu esforço, ou seja, do seu trabalho. Ela é mais indicada para aquelas pessoas que já possuem um patrimônio relevante e querem focar em receber uma renda extra ao longo dos meses. A composição dessa carteira funciona de uma maneira diferente. Ela está dividida assim: fundos imobiliários, em sua grande parte, ações pagadoras de dividendo, ou seja, empresas mais maduras, e aí a parte de renda fixa, que é dividida em dívida corporativa, ou seja, debêntures, fundos de debêntures e títulos públicos. São nada mais nada menos do que títulos emitidos pelo governo brasileiro. Você ainda pode utilizá-la para crescer o seu patrimônio, reinvestindo todos os proventos recebidos ao longo do tempo. Mas o crescimento do patrimônio com a carteira de valorização tende a ser maior, ou seja, seria uma melhor escolha na nossa visão. A escolha dos ativos dessa carteira foi feita pensando na maturidade deles. Ou seja, eles se provaram e vêm pagando proventos ao longo do tempo, o que é ideal para quem quer uma segunda forma de renda segura e consistente. Bom, agora que você entendeu um pouquinho o que são essas duas carteiras, eu vou te ensinar a como montá-las. É muito simples. No site da Finclass, você precisa clicar na opção Carteira, aqui em cima. Lá você vai encontrar 4 abas. Início, que aqui nós temos algumas respostas a dúvidas frequentes que podem surgir e vão te ajudar. Você também encontra o material completo, que nós preparamos detalhando o racional das duas carteiras de investimento. E esse material vai te ajudar também com várias possíveis dúvidas que possam surgir. E ele está aqui, ó. Basta você clicar no botão Ver Relatório. Na aba Relatórios, você consegue observar todos os documentos que explicam o racional sobre as nossas recomendações e atualizações de tudo de mais importante que acontece no mercado e na nossa economia. Na aba Carteira, efetivamente você consegue ver onde ficam as duas carteiras de investimento com os ativos selecionados. E aqui na aba Fundos Aprovados, são os fundos de investimento que nós recomendamos, caso você opte por montar sua carteira de investimentos através de fundos. Como isso funciona? Se você não quiser selecionar diretamente as ações, pode selecionar fundos de investimento em ações. Se você não quiser investir diretamente em títulos de renda fixa, pode selecionar fundos de renda fixa e assim sucessivamente. Já já eu te mostro como montar a sua carteira de investimentos, mas vamos lá. Lembra que eu te falei que eu ia te mostrar onde investir a sua reserva de emergência? Então,
Você vai aqui clicar em Fundos Aprovados. Logo no início, você vai encontrar a seção para a sua reserva de emergência. É lá que a gente deixa os fundos recomendados para você que quer investir a sua reserva de emergência de forma mais segura e rentável possível. Agora vamos montar a sua carteira de investimentos? Então bora lá. Você vai clicar aqui no ícone Carteira. E aí você vai decidir se você quer montar uma carteira de valorização ou uma carteira de renda. A gente vai começar agora pela carteira de valorização. Basta você se certificar que aqui em cima você selecionou a opção valorização. Agora você precisa digitar qual patrimônio que você tem para investir. Lembra? Desconsiderando a sua reserva de emergência. Para isso você vai colocar aqui em editar carteira. E você pode fazer duas coisas. Selecionar um nível de patrimônio pré-determinado, que já tem aqui, ou você pode digitar manualmente o nível de patrimônio que você tem. Por exemplo, R$ 15.678. Segundo passo, você vai decidir se você quer montar essa carteira de valorização através de ativos ou através de fundos. Vamos supor que você queira montar essa carteira através de ativos. Você seleciona aqui a opção Ativos e, por fim, basta você clicar no botão Atualizar carteira. Você deve estar se perguntando, será que eu invisto via ativos ou via fundos? Se você é uma pessoa que gosta de ter mais o controle e gosta de realizar o controle dos seus investimentos, talvez seja legal você montar sua carteira de investimentos através de ativos. Você vai comprar as suas ações, você vai comprar os seus títulos de renda fixa e vai precisar fazer o controle desses investimentos. Mas se você prioriza a comodidade, inclusive na hora de declarar os seus investimentos para o imposto de renda, é legal você selecionar a opção fundos de investimento. Então, essa é uma regrinha que pode te ajudar na hora de você decidir qual caminho você vai seguir. Depois que você selecionou se você queria a carteira de valorização ou renda, colocou o nível de patrimônio, colocou lá para atualizar a carteira, essa lista apareceu para você. Ou seja, ela é montada automaticamente com as informações que você coloca. Mais para baixo, aqui ó, nessa lista aqui embaixo, você pode ver as opções de investimento que vão compor a sua carteira de valorização. Simples assim. Basta você abrir o home broker, abrir a sua corretora e investir. Você tem aqui as opções de renda fixa, tanto pós-fixada quanto dinâmica, as ações, fundos imobiliários, investimentos internacional e por aí vai. Detalhe, aqui nós te dizemos até onde você consegue encontrar essas opções de investimento. Caso você não queira ou não possa formar a sua carteira de uma vez só, fique tranquilo. Aqui as opções já estão em ordem de prioridade, tá bom? Por exemplo, você começa pela primeira categoria, que é a renda fixa. Em seguida, a nossa sugestão é a renda fixa dinâmica. Depois, fundos imobiliários e assim por diante, seguindo aqui a nossa ordem. Para a carteira de renda não é muito diferente. A única coisa que você vai ver aqui em carteira de renda, vai colocar para editar o patrimônio, vai colocar exatamente o quanto você tem para investir, vamos supor R$30 mil, e vai clicar em atualizar a carteira. A diferença é que aqui você não tem a opção de investir por fundos. Basta você fazer esse processo e você pode finalmente investir de maneira diversificada. Veja só, aqui também da mesma maneira funcionam as nossas recomendações para uma carteira geradora de renda. Caso você queira se manter atualizado sobre o mercado, tendências e todos os ativos recomendados, basta você acessar aqui a aba de relatórios. Lá você vai encontrar relatórios de todas as classes abordadas nas carteiras, assim como o racional por todas as nossas recomendações. Você deve estar se perguntando, mas quando que eu sei que é hora de comprar, vender ou trocar algum ativo da minha carteira? Ou até mesmo de rebalancear novamente os meus investimentos? Fica tranquilo, nós sempre vamos nos comunicar através de 3 meios. Os relatórios que te mostramos aqui nessa aula, pela comunidade da FinClass, o FinClub, e nos casos de compra e venda de ativos, nós também vamos te avisar por e-mail. Mas aqui vai uma recomendação. No FinClub, a nossa comunidade, a comunicação é muito ágil. Por isso, a gente recomenda fortemente que você não deixe de entrar na comunidade se quiser estar sempre antenado com todas as recomendações e atualizações que nós fazemos sobre a nossa carteira e o mercado. Eu te explico o FinClub, que é um benefício exclusivo e gratuito no detalhe, na próxima aula. Te espero lá, hein?